hoje eu sei qual que é a melhor iluminação que você precisa pro seu vídeo. Mas logo no meu primeiro ano de aprendizado com vídeo, eu lembro que eu tive que gravar uma pianista. Tinha um cara no set. Pra onde eu movia a iluminação, ele indicava onde que tinha sombra nessa pianista. Sério, não importava o que eu fizesse. Enfim, por muito tempo eu pensei que eu estivesse fazendo a coisa errada, mas hoje eu quero te ajudar a aumentar o valor do seu vídeo e te mostrar como que a iluminação pode ser a melhor maneira de fazer isso. Meu nome é Alexandre Mendonça, sou filmmaker com base aqui em São Paulo. Eu pessoalmente nunca fui muito ligado nessa questão de iluminação, mas a grande verdade é que um ambiente com uma boa iluminação vai ser muito melhor do que a última câmera que saiu no mercado. Se você tem um ambiente que está bem iluminado, mas com uma câmera que é ok, tudo bem, porque essa iluminação ela vai realçar o que o seu take tem de melhor e esconder todas as imperfeições. Quando o contrário acontece, essa iluminação vai realçar tudo que tem de ruim no seu take. Então, pra mim, uma pessoa que sabe de iluminação vai fazer qualquer câmera parecer uma câmera de cinema. E quando a gente fala de iluminação, basicamente a gente está se referindo a um conceito muito importante dentro do vídeo, que é o conceito de contraste, que é basicamente o que a gente tem do ponto mais claro da imagem até o ponto mais escuro. Então, quanto de iluminação que você tem incidindo nesse ambiente versus o quanto de sombra que você tem a partir dessa iluminação. Mas a verdade é como é possível medir a luz. Hoje a gente tem unidades de medidas melhores do que watts para a gente medir quanto que uma luz é clara, qual que é a potência realmente dessa luz. Você pode encontrar por aí em watts, mas também uma unidade de medida que é muito mais eficiente, muito mais correta nesse caso, a unidade de medida lux. Você também pode encontrar por aí pelo nome de fluxo luminoso. E o que é um lux? Um lux equivale a uma vela a 1 metro de distância, iluminando o anteparo de 1 metro quadrado com 1 lumen de intensidade. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender o porquê disso. Toda iluminação obedece à lei do quadrado inverso. O som também obedece essa mesma lei. Se você conhece, ou até mesmo se você não conhece, já se inscreve no canal. Então, se você tem uma iluminação a 1 metro de distância e você muda essa distância para, por exemplo, 2 metros, a intensidade dessa luz vai cair para 1/4 da intensidade original. Se você vai para 3 metros, ela vai cair para 1/9 da intensidade original. E assim por diante, sempre a potência original dividida pelo quadrado da distância. Então, para você ter uma noção de mais ou menos quanto que isso significa, uma iluminação de escritório ela gira em torno de 200 a 500 lux. 400 lux já é uma iluminação equivalente a um nascer, um pôr do sol. Quando a gente vai para 1000 lux, isso equivale a um dia nublado. De 10 a 25 mil lux é a luz proveniente aí de um dia ensolarado, e 100 mil lux é a luz direta do sol. Claro que esses números todos são só uma estimativa, mas esses cenários eles costumam girar em torno desses números sim. E por que que toda essa informação cheia de números ela é tão importante? Bom, isso vai fazer com que você sempre olhe um set e não diga tipo, eu acho que tá claro, eu não sei quanto que tá claro, mas eu acho que a gente pode gravar, né? Eu acho que tudo bem. E aí, tipo, tudo estourado ou tudo subexposto. Você vai ter a noção de quanto de iluminação que você precisa versus o espaço que você precisa iluminar, e vai por mim, vai ajudar e muito. Mas enfim, chega de matemática, que isso me faz muito me lembrar da época de colégio, e eu nunca fui bom de conta. Sério, meu raciocínio lógico é muito ruim. Ele é próximo de zero. Alô? Alexandre, eu tô aqui embaixo, tem como descer pra pegar o pacote? Ah, vou sim. Só um momentinho. Obrigado. Tá de Alexandre a senhora? Opa, que Alexandre Mendonça? Isso. Pode deixar com o marco o nome do senhor, pode fechar. Ok, obrigado. Valeu. Boa tarde. Brinquedo novo. Vamos pro que interessa, vamos pra parte prática. Para isso eu montei um estilo de iluminação que é mais ou menos o que eu uso na hora de fazer alguma entrevista, que é o que a gente chama de talking head, que é exatamente isso, né? Uma cabeça falando na frente da câmera. E como que eu montei esse setup de iluminação? Aqui eu tenho como luz principal a minha key light, um softbox de mais ou menos uns 5500 lux, que é equivalente à luz do dia, com o céu encoberto bem de leve. Eu tenho também um LED dimerizado de uns 400 lux a 1 metro de distância com a minha fill light, uma luz de preenchimento, e essas luzes incandescentes de 40 watts como backlight, equivalente a uns 200 lux. E uma coisa legal de falar aqui é que as pessoas têm realmente essa concepção errada do que é iluminação no vídeo, que você não pode ter nenhum tipo de sombra, quando na verdade a primeira regra para iluminação é seja coerente. Você precisa ter várias luzes no seu set. Necessariamente não, você pode muito bem utilizar uma luz bem colocada e você não precisa preencher todas as sombras que existem. Enfim, saber iluminar é respeitar o equilíbrio entre a luz
e a sombra que existe no seu vídeo. Sei lá, 99% das vezes você vai gravar um take que vai ter alguns pontos de sombra, que é perfeitamente normal. O que a gente tem que evitar ao máximo, na verdade, é qualquer tipo de luz e preenchimento que fica artificial. Então, se uma luz pega de um lado, ela não vai ter uma sombra exatamente no lado que ela também está iluminando, ela vai ter uma sombra oposta. E o grande segredo para fazer a iluminação funcionar é utilizar o que você tem sempre ao seu favor. Então, se você está enxergando algumas sombras no seu take, usa elas no seu vídeo. E a gente precisa das sombras para trazer um dos elementos mais importantes do vídeo, que é a profundidade. Se você for pensar, tudo que a gente assiste num vídeo está numa tela que é um 2D. Então, com a iluminação, com um pouco de sombra, você consegue criar esse efeito um pouco tridimensional. E se você conseguir chegar no 2,5D, já está ótimo. E é o nosso trabalho como filmmaker, como produtores, trazer essa profundidade a mais para o vídeo. A minha luz principal já está criando esse efeito emprestado do Rembrandt, que pintava todas as obras que ele fazia com esse triângulo de luz debaixo do olho. E isso para a época foi incrível para trazer mais profundidade em todas as pinturas que ele fazia. Hoje a gente pega isso emprestado e muitos filmes de Hollywood por aí usam essa mesma técnica de luz. E somado a isso eu vou usar uma luz de preenchimento para não deixar tão dramático, tão forte essa sombra. E por fim colocar essas luzes incandescentes que ajudam bastante a destacar a pessoa que estou gravando. E por que essas lâmpadas têm um bônus nesse caso? Quando for pensar em luz, pense em camadas. Além dela não ser tão forte e ser uma lâmpada bem bonita, a cor dela também é diferente. Então cada coisa acaba ficando realmente no seu espaço, como se fosse em camadas. E isso ajuda a me destacar na composição. Por exemplo, o que você pode fazer com um ponto só de luz no seu vídeo. O que eu faria nesse caso seria colocar essa luz que sobrou na sua mão como a sua backlight e usar um rebatedor para conseguir utilizar essa luz para iluminar o seu objeto de desejo. Uma coisa bem bacana também desse rebatedor aqui é que ele vem com várias layers, várias capas protetoras. Uma delas até é um negative fill, então ele vem com uma capa preta para tirar todo o respingo, né, que a gente chama, de luz que pode ter no resto do ambiente. Vem com uma dourada também que está atrás desse prateado que eu estou usando. Um verde e um azul para chroma key. Com um ponto de iluminação a gente conseguiu iluminar o meu rosto e ainda garantiu uma luz de contorno aqui. Eu vou colocar todos os links na descrição para que você possa checar e ver se para você vale a pena. Depois que você realmente aprende a mexer na luz, qualquer vídeo que você grave fica 1000 vezes melhor do que os vídeos que você fazia anteriormente. De longe, uma das coisas mais difíceis que existem é fechar um rebatedor. É isso. Existe uma outra configuração de iluminação, na verdade existe centenas de configurações de iluminação, dependendo do caso que você for gravar, mas tem uma específica que valoriza bastante o rosto de quem está na frente da câmera. Às vezes, para dar uma afinada no rosto e ter uma superfície uniforme da pele, a gente usa o que a gente chama de Beauty Light. E é também a quarta dica, que é pense no objetivo que você quer atingir. Se o seu objetivo é esconder realmente as imperfeições que tem na pele de uma pessoa, você não pode utilizar uma iluminação que realce isso. E é muito parecido com o que a gente tem hoje com a Ring Light. Provavelmente você já deve ter visto uma Ring Light alguma vez na sua vida, e elas são bem populares hoje, mas o pessoal coloca ela muito na frente do rosto. O ideal, na verdade, é você colocar um pouco mais acima para criar esse efeito, essa sombra aqui debaixo do pescoço que tira um pouco desse papo. E isso mostrando mais uma vez a importância de uma sombra bem colocada num ponto bem específico. Você colocar uma sombra, né, criar uma sombra aqui debaixo do pescoço afina e muito o rosto de qualquer pessoa que esteja na frente da câmera. Mas a luz é uma coisa clara. Como que a gente pode fazer uma atmosfera mais sombria com ela? Tem um tipo de iluminação que eu vou mostrar que você só vai utilizar uma luz para fazer ela. Sério, uma luz só você vai conseguir uma atmosfera bem dark. E para isso eu vou usar esse softbox. Eu coloquei ele numa girafa, então ele vai ficar em cima da minha cabeça. E você pode utilizar o que você tiver aí de pano preto para usar como flag, que é mais um nome para negative fill. Com isso eu vou centralizar a luz aqui pro meio e não deixar que ela se espalhe pelo ambiente, garantindo esse resultado. A gente vê bastante esse tipo de iluminação nas cenas de interrogatório, nos filmes. E um filme que usa isso de uma maneira excelente, que é o maior exemplo que eu vou trazer aqui, que é O Poderoso Chefão. Se você já viu O Poderoso Chefão, você sabe que você não consegue ver os olhos do personagem, ele é mais sombrio, ele é mais misterioso, e a luz ajuda bastante a realçar essa característica do filme. E respondendo a pergunta qual dessas luzes é a melhor para o seu vídeo, e a resposta é que no final das contas o que você precisa fazer para ter sempre a melhor iluminação é seguir esses 4 passos. Sempre seja criativo com o que você tem, agir sempre no equilíbrio entre a luz e a sombra, deixar uma iluminação
para o seu background e uma iluminação principal para você ou para a pessoa que você está gravando, o objeto de desejo. E lembrar que sombra não é algo ruim, é algo extremamente necessário. Enfim, não importa desde que você tenha sempre em mente esses fundamentos básicos. Deixa aí nos comentários qual tipo de iluminação que você mais usa para o seu vídeo. E para saber como que eu produzi um vídeo social media para Jeep, clica aqui do lado para assistir e eu te vejo na próxima.